Você já pegou na sua mão? Então abra agora no livro de 2 Reis, capítulo 13, a partir do versículo 14. Segundo livro de Reis, capítulo 13, versículo 14 em diante. Eu vou explicar para vocês como funciona essa campanha e eu espero que nessa noite Deus possa despertar o seu coração na fé, na oração e no clamor do nosso Deus. Você encontrou? Tem aí a Bíblia? Pode acessar aí do seu celular. Quantos aqui tem telefone celular aí, tem smartphone? Diga graças a Deus. Quem tem WhatsApp no seu celular? Diga obrigado, Jesus. Quem tem Bíblia no seu telefone celular? Diga eu sou crente de verdade aí, amém. Não está aí. Se não tem, você instala, viu? É mais importante do que o WhatsApp. Porque o WhatsApp você fala com muita gente, mas a Bíblia é Deus falando com você, amém? Diz assim: estando Eliseu padecendo da enfermidade que havia de morrer, Jeoás, rei de Judá, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. E ele tomou um arco e flechas. E disse ao rei de Israel: retesa o arco. E ele o fez. Então Eliseu pôs a mão sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. E ele abriu. E disse mais Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória contra os Sírios, porque ferirá os Sírios em Afeca até os consumir. E disse mais ainda: toma as flechas. E ele as tomou. E disse ao rei de Israel: atira contra a terra. E ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes deveria ter ferido, então feriria os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Só até aqui. Vamos orar. Pai, mais uma vez te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite para pregar a tua palavra e falar do teu amor. Meu Deus, ilumina o nosso coração e o nosso entendimento para compreendermos e obedecermos a tua verdade, a tua palavra, a tua direção. Sim, meu Deus, às vezes não conseguimos entender tudo, mas se o Senhor nos tocar, nós obedeceremos e o teu nome será honrado e a vitória chegará em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Nesse tempo aqui, a guerra era muito comum. E o rei de Israel, que era umas 10 tribos, naquele tempo o reino estava dividido, não era assim nem muito fiel a Deus. Então todas as vezes que o povo de Deus se afastava de Deus, Deus então permitia que eles sofressem grandes dificuldades. E naquele tempo, essa tribo de Israel, o reino de Israel, estava passando um momento difícil. Primeira coisa que nós aprendemos na vida é que nós precisamos andar fiéis a Deus, que as dificuldades elas vêm e vêm fortemente sobre nós. Mas nesse momento em que esse homem e esse rei estava sofrendo toda uma pressão, e ele então volta o coração para Deus e vai até o profeta Eliseu para clamar a Deus em favor de uma resposta. Ele estava enfrentando uma guerra contra os sírios. De vez em quando você vê na televisão essa guerra na Síria, ali naquela região de Israel, é coisa que não para. Até hoje isso acontece. Uma coisa ali é complicada. E naquele tempo, o povo de Israel estava sofrendo muito. E ele então, esse rei chamado Jeoás, foi até o profeta e foi clamar, foi chorar, foi lamentar. Nós temos aqui uma outra palavra para você nessa noite que também é verdade. Se nós queremos obter vitória, nosso maior choro, o nosso maior clamor, ele deve ser diante de Deus, na casa de Deus. A palavra de Deus diz que quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com alegria, trazendo nas mãos os seus feixes.
Existe um tempo de choro que todos nós temos, tribulações que nós enfrentamos, dificuldades que a vida nos aperta, pressões no coração, e elas podem vir de diferentes modos. Como eu disse aqui, às vezes enfrentamos problemas de enfermidade. Esse ano, quando minha filha começou a estudar, começou a enfrentar problemas de enfermidade, né, Chico? Né, bispo? Estava com enfermidade, sofrendo, e tosse, e gripe, né, Jéssica? Você sabe como é que é isso? E aí levei minha filha lá em Caldas Novas, e a médica disse: olha, isso é normal. E continuou, e saiu, e juntei um dinheiro, fui na pediatra, aqui em Peris do Rio, a doutora Jaqueline, e falei com ela, e ela disse uma coisa muito interessante, disse: olha, depois dessa pandemia, 2 anos, os meninos todos escondidos dentro de casa, o sistema imunológico está defasado. Então, a nossa expectativa, e os estudos aí estão mostrando, que até o mês de julho é pelo menos uma inflamação por mês, uma infecção por mês, uma gripe por mês aí. Isso não tem jeito, é desse jeito mesmo, e toma conta, e é assim mesmo. Toma remédio e cuida. É tribulação, é dificuldade que a gente enfrenta, é saindo de um problema, né? E quem tem filho pequeno aqui sabe como é que tem sido, né? Está lá a Janeleida, o Heitor. Um abraço para o meu querido Wander, que deve estar nos assistindo lá, de babado, o Heitor, que tem... Essas são as dificuldades que a gente enfrenta, seja dificuldade na saúde, dificuldade financeira, todos nós temos um choro, e ele aqui estava chorando, mas agora estava apresentando diante de Deus. E aí nós convidamos você a se levantar em oração, porque oração funciona, oração funciona, oração funciona. Balance quem está do seu lado e diga: oração funciona, oração resolve, Deus ouve a sua oração. E ele então chegou diante do homem de Deus, Eliseu já, diz o texto sagrado, já velhinho, já para morrer, e ele então chega com sua queixa. Eliseu então dá uma estratégia profética. Você só encontra esse tipo de coisa uma vez na Bíblia, só está aqui nesse momento. Era uma direção muito clara e muito específica. E eu estou pegando mais ou menos esse mesmo bonde aqui. Embora eu seja bem mais novo que Eliseu, mas eu quero te dar uma direção de oração profética nessa campanha. A primeira coisa que ele disse é: toma arco e flecha. Ele pegou os objetos que ele tinha, eram objetos comuns, mas tinha um significado profético. Então, era um objeto profético. O arco e flecha era costume do rei usar, estava ali, era só arma de defesa. Mas a partir do momento que houve uma palavra liberada, se tornou algo profético. Ora, amados, estamos desde alguns dias tentando preparar esse material. Eu fiz questão de arrumar para vocês. É uma chave, pega aí essa chavinha para você. É uma simples chave, está escrito aí Vitória, não sei quantos de vocês conseguiram ver. É simples, é um objeto simples, bem bonitinho, mandei que fizesse os versículos, tudo. Não vai abrir nenhuma porta, você não tem uma fechadura, mas é um objeto profético. O elemento profético está por trás do seu significado. Está escrito aí, Vitória, você vai ver dos dois lados. É simples, é comum, mas existe um elemento profético. A segunda coisa, além do objeto profético, ele tem um ato profético. Ele diz: retesa o arco, que era para puxar, era uma prática profética, era para puxar o arco, era para apontar o arco. Havia uma disposição, uma palavra, uma atitude que o profeta estava dizendo. Nós temos que ficar atentos, e aqui nós temos que, quero botar mais um ponto. Você precisa estar atento para as palavras proféticas que são lançadas em cima daquilo que você está orando. O problema do rei era uma guerra, e ele então colocou ali um ato profético em cima daquele arco e flecha. Pediu dele uma atitude profética, um objeto profético, uma atitude profética.
Por fim, disse o versículo 16: disse o rei de Israel: retesa o arco. Então Eliseu pôs a mão sobre as mãos do rei. Aqui tem uma liberação profética. Diga bem forte: uma liberação profética. Uma imposição de mãos, por parte do homem de Deus, por parte do profeta. Tudo isso tem o seu significado. Amados, em seguida, no versículo 17 diz: então disse, abre a janela para o oriente, e ele abriu. Para o oriente, porque era na direção que ficavam os inimigos dele. Abriu-se uma janela profética. Diga bem forte: janela profética. E então disse mais Eliseu: atira. E ele atirou. Tem uma palavra profética e uma obediência profética. Quando ele fez isso, o que diz o texto? Prosseguiu dizendo: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios na cidade de Afeca até os consumir. Era um momento único, era um tempo profético de Deus, uma palavra específica e liberada. Uma janela se abriu para aquele rei, uma palavra específica foi dada para ele, e exigia dele uma postura profética, uma obediência naquilo que foi falado. O que nós vamos fazer nesses dias, e queremos começar hoje, e que você precisa entender, está aqui uma chave, é simples, um simples objeto. Mas uma palavra está sendo liberada, e em cada uma destas reuniões, palavras vão ser liberadas desse púlpito, palavras de oração, palavras de fé. Cada uma aqui tem uma necessidade, cada uma aqui tem um momento, e você precisa ficar atento para o momento profético que Deus tem para a sua vida, em cima da sua necessidade, em cima do seu choro, do seu clamor, e ter uma atitude de obediência a Deus, uma atitude de mover segundo a palavra de Deus. O nosso problema é que nem sempre ouvimos e obedecemos aquilo que Deus quer de nós, não perseveramos naquilo que Deus está falando, não acreditamos, achamos que é uma bobagem, damos ouvidos às pessoas que estão aí no maior crítica a respeito disso. A gente publica esses vídeos na internet, você vai poder observar que muitas vezes as pessoas comentam lá, se não comentam lá, manda para a gente. Quantos casos eu já ouvi sobre isso? Olha, bispo, que história é essa? Porque aqui a gente está fazendo uma campanha, hoje na tarde da bênção, foi a minha casa nas mãos de Deus. No mês passado, fizemos a campanha da arca. Mas que treieira é essa? Que então o senhor está distribuindo a chavinha milagrosa? Não é nada disso, é profético, é oração, é ato profético, é fé, é mover de Deus, é obediência naquilo que você vai ouvir em direções específicas, que Deus fala ao coração, aonde uma imposição de mãos é feita, aonde uma palavra é liberada. Eu sou daqueles que creem que Deus é Deus do impossível, que Deus intervém na história do homem, que Deus ouve o clamor, que Deus faz coisas que nós não conseguimos entender, mas que Deus está no controle de tudo, que Deus pode mudar a nossa história, que um toque de Deus na nossa vida nunca mais é a mesma, que uma palavra de Deus, portas que estão fechadas vão abrir, e as portas que Deus abre, ninguém fecha, porta que Deus fecha, ninguém abre, e é esse Deus que eu creio e que eu confio. É que nós vamos estar orando nesses dias. O profeta disse, janela profética, joga, e ele disse, flecha da vitória, flecha da vitória. Por isso que nós estamos declarando, chave da vitória, chave da vitória. Cada quarta-feira nós estaremos orando em alvos específicos. É a chave para você ter um milagre na saúde, a chave na sua vida financeira. São estratégias que você precisa estar atento, precisa ouvir de Deus. Não é só ficar, então se eu trazer aqui bonitinho, vou colocar aqui no meu chaveiro, vai resolver o problema? Não vai.
Você precisa ouvir, precisa obedecer, precisa perseverar, estar atento no momento profético de Deus para a sua vida, porque Deus vai em algum momento exigir algo específico. A gente chama de palavra rema, é uma direção que chega no nosso coração, que acende o nosso coração. Quantos já tiveram palavras de Deus assim? Você está orando por uma coisa e de repente você sente assim Deus falando com você. Você está orando, aí você vem num culto e aí você diz assim: quem será que contou minha vida para o pastor, para o bispo? Quem já teve experiência? Sabe quem contou, meu irmão? Foi o Espírito Santo. A pessoa diz assim: essa pregação parece que foi para mim. Parece não, irmão, foi para você. É uma palavra clara e específica que Deus está dizendo exatamente com você. Agora obedeça aquilo que Deus está falando. Tenha uma atitude firme e fiel com Deus. O profeta disse: essa flecha não é uma flecha comum, é a flecha da vitória, é um momento profético. Você vai vencer os seus inimigos lá na região de Afeca, a região que está brigando, está uma confusão, você vai prevalecer. Aí ele diz: joga mais, tempo profético. Existe um tempo profético e uma perseverança que é profética. O camarada então pegou as flechas, jogou 1, 2, 3 vezes. O profeta ficou indignado e disse: você não entendeu. Se você tem um inimigo, a janela profética está aberta, a palavra profética está liberada, o momento profético está aqui. Você parece que não quer ter vitória, você não está nem perseverando, parece que não quer vencer, parece que não quer conquistar. Ele já tinha recebido uma palavra de vitória de uma batalha. Você já viu aquele ditado? Você ganhou a batalha, mas não ganhou a guerra. O profeta disse: olha, você venceu a batalha, a palavra foi liberada, mas existe uma janela profética maior para você vencer a guerra, destruir por completo. Seus inimigos não vão mais prevalecer contra você. Você devia ter perseverado 5, 6 vezes. Diga bem forte: 5, 6 vezes. Quando eu pensei nessa campanha, bispo, eu pensei em fazer 3 quartas-feiras. Depois que eu olhei nessa palavra, eu disse: nós vamos fazer durante o mês de maio. Que não vamos fazer 3, tem que fazer pelo menos 5. Quantos estão entendendo? Diga amém. Isso é obediência profética. Vai passar todo o mês de maio, vai terminar na primeira quarta-feira do mês de junho. Pelo menos 5 vezes. Palavra profética. Eu quero te convidar a estar orando, perseverando, porque Deus está falando com você, ministrando em cada reunião, como está despertando no seu coração nesta noite, para você entender os mistérios e a obediência profética de Deus. O profeta disse: deveria ter feito 5, 6 vezes, então venceria. Todas estas palavras se cumpriram, todas se cumpriram. Agora tem um tempo para você, e nessas quartas-feiras que estamos começando agora, esse tempo, essa janela profética, um objeto profético, uma palavra profética, toda quarta-feira você vai trazer, e nós vamos orar e ungir essa chave, igual o profeta aqui impôs as mãos. Essa foi uma direção, uma estratégia que eu tenho, é só uma chave. Toda quarta-feira você vai ouvir uma palavra em cima da sua necessidade. Agora, é importante que você tenha uma atitude de perseverança. Tem gente que começa, faz 1, 2, às vezes a coisa melhora, mas não é tudo que está resolvido. Só melhorar não resolve, é preciso ter a vitória completa, amém? Por isso eu te convido aí até o fim. Todas essas quartas-feiras, persevera na oração. Deus pode ter muito mais para abrir sobre a sua vida, muito mais para fazer. Tem gente que desanima, tem gente que diz: ah, não quero mais, ah não, eu acho que isso não funciona mais, ah não, eu acho que já passou, é interessante, mas vou ficar por aqui mesmo, depois eu assisto, depois eu vejo. Essas coisas deixam a gente indignado. Não percebeu o momento profético que Deus está falando, o mover de Deus, o agir, o toque de Deus, e aí você perde. Uma quarta-feira que às vezes você falta é exatamente aquilo que
o homem de Deus, a mulher de Deus que estiver pregando, vai falar sobre aquilo que você precisa. O momento, a hora, o objeto, a janela profética e o agir de Deus. Eu creio nisso, creio nos mistérios do Senhor. Amém? Então fique de pé agora e nós vamos orar. Pegue essa chave agora e segure na sua mão, porque nós vamos fazer nesse nosso momento de oração. Eu creio nessa palavra de fé. Pegue aí agora essa chave nas mãos.